Oi, gente, temos a primeira pesquisa depois da cadeirada de Datena em Marçal. Vale a pena lembrar que Marçal, o ex-coach, ele dava golpe em idosos e agora foi um idoso que deu um golpe nele. Um golpe de cadeira. Desculpa, eu tava... Olha, a cadeira antifascista virou um meme tão grande que nem eu aguento não fazer graça com isso, né? Mas a pesquisa traz algumas surpresas, algumas coisas irritantes, que me aborrecem bastante, né? Como a população paulistana pode não estar vendo certas coisas, enfim. E tem também elementos meio que permanecem na pesquisa. Então vamos analisar. A primeira pesquisa é da Quest, que ouviu 1.200 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro, né? Poucos dias depois do polêmico debate na TV Cultura. TV Cultura está entre aspas, não sei se é porque eles estão querendo dizer que não foi cultura, foi vale tudo. Não sei, não dá, gente, não dá para falar sobre isso. É rir para não chorar, porque mostra uma falência da democracia liberal, dessa perspectiva. O capitalismo é que produz esses elementos fascistas que deterioram a política. Gente tipo Nunes, o Pablo Marçal. É a deterioração do nosso sistema eleitoral que não está sabendo lidar com a figura, o tipo de fascistoide que é o Pablo Marçal. E vale a pena dizer que o Ricardo Nunes cresceu um pouco nas pesquisas, né? E ele está indo pela mesma linha. Mas vamos trazer os detalhes. Né? O levantamento divulgado nessa quarta-feira, dia 18, foi contratado pela TV Globo e é o primeiro a monitorar os cenários após a cadeirada. Né? Segundo os resultados, o polêmico episódio ainda não alterou muitos resultados. Talvez a grande surpresa seja que cadeirada não afeta muito o eleitor. Né? Afeta um pouco, né? Quem levou a porrada da cadeira oscilou para baixo, né? O Pablo Marçal. Mas o Datena, por exemplo, oscilou um pouquinho para cima, né? Então, o Datena cresceu um pouquinho, o Marçal desceu um pouquinho, os outros ficaram mais ou menos na mesma coisa. Eu vou trazer todos os detalhes. Quem lidera numericamente a disputa é o atual prefeito, Ricardo Nunes, que manteve 24% registrado no levantamento anterior. O deputado Guilherme Boulos aparece na segunda posição com 23, 2 pontos percentuais a mais do que tinha na semana passada. Então, Boulos cresceu um pouquinho. A terceira posição, por fim, fica com Pablo Marçal, que perdeu 3% de apoiadores e agora soma 20%. Né? O Marçal aí... E eu tenho uma suspeita que ele perdeu por dois motivos. Um, porque ele entrou em rota de colisão com a extrema-direita, né? Aquela coisa dele chamar o Ricardo Nunes e o Bolsonaro cedeu ao comunismo. Então, ele entrou em rota de colisão com o Bolsonaro, parte do bolsonarismo aí, que apoia o Marçal, uma parte pequena, só 3%, mas está meio que abandonando o Marçal, né? E talvez o outro fator tenha algum efeito, seja que todo mundo viu que ele estava muito bem depois da cadeirada, ele foi andando calmamente, né? Mas quando chegou no hospital, entrou no modo coitadismo né? E fez toda uma coisa melodramática ali de... Ai, estão tentando me parar, o Datena queria me matar, e não sei o quê. Engraçado que esse coitadismo se esquece de dizer que ele tinha desafiado o Datena a avançar para cima dele. Ele disse, você não é homem para fazer isso, você é arregão, você veio, mas arrefeceu. Ou seja, o Pablo Marçal, né, literalmente dizendo, você é incapaz de fazer isso, você, enfim, é desqualificado com apelidinhos e tal, provocando... para produzir esse tipo de coisa. Não estou dizendo que o Datena esteja certo, né? Mas também não dá para dizer que não foi uma coisa altamente provocada, né? O Pablo Marçal, ele fez por onde? Lembrou muito aquele povo do MBL que provoca, e aí se surpreende quando alguém reage, né? Sendo que essas provocações, é importante lembrar, muitas delas acabam em formas de violência simbólica, violência verbal, não é? É uma forma de violência, não existe apenas a violência física,
Eu sei disso muito bem, inclusive porque na minha tese de doutorado eu utilizei como referencial teórico Pierre Bourdieu, que analisa a dimensão da violência simbólica existente na sociedade, que tem muitas dimensões, tem dimensões institucionais, a violência simbólica pode ser praticada com palavras, enfim. Os resultados oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa Quest, de 3 pontos percentuais e indicam a manutenção do empate técnico entre os 3 candidatos. Isso do empate técnico, e existia uma pequena chance de um segundo turno Marçal e Nunes, deve ligar o sinal de alerta para o campo democrático, para o campo progressista, de que se tem alguma pessoa que se considera minimamente progressista e estiver apoiando uma figura como a Tabata Amaral, que não é de esquerda, que é liberal, isso é meio óbvio, mas enfim, é democrata, está dentro do campo da democracia, deve, se é uma pessoa contrária à extrema-direita, deve antecipar esse apoio para evitar um segundo turno trágico, que seria de Marçal contra Nunes. Eu não acredito que vai dar um segundo turno Nunes e Marçal, simplesmente porque eu acredito que esse movimento que eu estou falando aqui vai acontecer, As pessoas que são democratas, quando chegar na hora da eleição, vão tender a votar, a maioria delas, em bolos. A lista dos postulantes é fechada por José Luiz da Atena e Tabata Amaral e tal. O apresentador que agrediu oscilou de 8% para 10%. Então, quem estava apostando aí que o da Atena cairia nas pesquisas, errou. Aí talvez um pouco de antifascismo. Também entra um pouco do folclore, entra um pouco do machismo, porque é aquela coisa de Datena foi macho, mostrou que é macho. Tem essas bobagens também aqui no Brasil, que também influencia parte do eleitorado. A deputada, por sua vez, saiu de 8% para 7%. Essa queda da Tabata, que está dentro da margem de erro, mas eu imagino que vai cair mais, justamente porque o pessoal está vendo que ela não vai para o segundo turno. Já a candidata do Novo manteve os 2%. Os demais candidatos seguem com 0%. O Felipe Nunes avalia que, apesar da cadeirada ainda não ter alterado, o episódio interrompeu uma sequência de oscilações positivas nas intenções de voto de Marçal e barrou uma série de quedas no grupo de eleitores do Datena. Os movimentos indicam a tendência de mudança no levantamento. Aí eu concordo. O que eu penso sobre isso é que a queda do Marçal tem mais a ver com o embate dele, não tem tanto a ver com a cadeirada, tem mais a ver com o embate dele com o bolsonarismo. Me parece mais óbvio isso, que o embate do Marçal desde o 7 de setembro com o bolsonarismo está gerando uma perda, mesmo que não muito grande, de apoios junto aos grupos mais bolsonaristas. E pode ser que isso tire ele do segundo turno. Agora, a parte irritante da pesquisa está nas simulações de segundo turno. Porque aí o Nunes ganha do Boulos de 46 a 35 e ganha do Marçal de 47 a 27, Marçal não teria nenhuma chance, no segundo turno contra o Nunes, aparentemente, E o Boulos ganha do Marçal e agora ganha com um certo conforto, 42 a 36. Agora, pensar que num segundo turno entre Nunes e Boulos daria Ricardo Nunes com essa diferença, é claro que isso é uma pesquisa e tal, e tem tempo até a eleição, as coisas podem se alterar, mostra que o eleitor paulista não está compreendendo que Ricardo Nunes não é moderado. Que Ricardo Nunes é um representante do bolsonarismo, que Ricardo Nunes é um prefeito ruim, que privatizou cemitérios, já aumentou muito o preço da coisa lá dos cemitérios, e quer privatizar mais coisas, Quer dizer, e mostra o preconceito que parte do eleitorado tem com alguém com ligação com movimentos sociais. Em vez de ser uma coisa para as pessoas acharem positiva, como eu acho, que o Guilherme Boulos tem uma militância ligada ao movimento dos trabalhadores sem teto, essa pesquisa sugere para mim que tem muita gente que tem preconceito com o movimento social e tem preconceito com gente que tem relação com o movimento social. Porque é óbvio que o Ricardo Nunes é um representante da extrema-direita, é óbvio que ele não é moderado,
É óbvio que o Guilherme Boulos tem uma trajetória de luta ligada à classe trabalhadora que teria tudo para ser abraçado pela classe trabalhadora, e não é, porque a direita foi capaz, através da ideologia e da comunicação, de produzir na sociedade brasileira um preconceito muito forte com pessoas identificadas com movimentos sociais, com pessoas com trajetórias progressistas, com trajetórias de esquerda. Isso é absolutamente lamentável, e eu torço para que Boulos e a campanha tenham estratégias para buscar tentar reverter isso ao longo da disputa. É o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, se torna membro ou apoiador. Pode também dar um pix para a gente, se gostar muito do nosso trabalho, em andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.